E aí pessoal, hoje estamos mais uma vez de frente com a Shirley para responder aquelas perguntas mensais que vocês deixam lá no canal do YouTube. Vamos ver se hoje ela consegue responder todas. Oi pessoal, vim responder as perguntas. O pessoal do marketing antes me passava as perguntas para poder estudar, ver assim melhores coisas para falar para vocês. Dessa vez eles estão me mandando aqui na fogueira. Vou ver se eu consigo responder tudo. A primeira pergunta vem do vídeo do filtro HW5000. O que acontece? Depois da primeira manutenção, o filtro está gerando bolhas no cano. Ele quer saber o que pode estar acontecendo, se você pode ajudar. Uma das piores coisas que pode acontecer com canisters é entrar ar. Então essas bolhas claramente são porque está puxando ar de algum lugar. Normalmente a minha primeira indicação seria da instalação daquelas partes que uma parte puxa a água para dentro do canister e uma parte devolve. Aquilo tem que ficar totalmente submerso e às vezes a gente descuida um pouco da evaporação do aquário, né? Que o aquário vai evaporando, vai baixando o nível do aquário e alguma parte daquelas bengalas puxa ar. Ela vai começar a pôr ar no sistema, no começo vai ser pouquinho, vai começar a puxar mais ar, até que isso vai atrapalhar no funcionamento e isso pode até gerar danos irreversíveis no seu canister, porque uma vez que ele trabalha com ar, pode se formar uma bolha, um vácuo, que vai fazer o canister continuar ligado e não conseguir puxar água. E aí ele esquenta, porque todo o sistema de resfriamento do canister é feito com a circulação, então ele vai esquentar e aí muitas vezes ele se deforma. E às vezes a gente depois não se conforma que o canister estragou e fala, não, nunca trabalhou sem ar, mas isso é muito, muito comum. A gente tem uma equipe de manutenção aqui na Aquática, a gente faz o atendimento das garantias e também algumas manutenções. E isso é muito recorrente, por algum momento aquele canister trabalhou seco, seja por esse vácuo, por ter entrado ar, seja porque foi mal instalado, porque ficou num nível ruim, um pouco por quedas de energia que podem causar isso também. E aí ele é danificado, ele se deforma e às vezes é muito pouco perceptível essa deformação. E você acaba perdendo o equipamento, o cabeçote, que é a parte mais cara do canister. Então se está tendo bolhas, tem algum lugar puxando o ar. Primeiro lugar que eu iria olhar era nessa questão da altura, a entrada e a saída também é importante ficar dentro da água, uma vez que se acabar a luz, às vezes tem um retorno de ar que pode acontecer também, embora é mais comum ser por onde puxa a água. Mas se não for esse o caso, a gente vai ter que ir descendo. Então tem que olhar se todas as mangueiras estão bem engatadas, se está bem engatado no binóculo, se tudo está bem vedado. Depois das mangueiras, que é onde eu acho que é a maior chance de entrar, ainda tem a última vedação do cabeçote mesmo. Então, às vezes, quando a gente abre para fazer a manutenção, quando a gente vai colocar de volta, a gente come a borracha da vedação. A gente não coloca direitinho, faz um pequeno rasguinho e aquilo começa a puxar ar e vai causar esse problema. Se nada disso aconteceu, ainda tem uma possibilidade que a gente já falou bastante vezes aqui no canal, que é a altura do canister. O canister sempre tem que estar embaixo do aquário, de forma que ele se aproveite da queda da água. Então, tem que puxar a água, ela cai, normalmente reta, quanto maior for a mangueira, ou quanto mais curvas ela fizer. Se você trocar por uma outra mangueira que seja muito comprida, faça um abolamento, assim, o desempenho do canister já não vai ser o mesmo. Então, se ele não, talvez pensar nisso, na posição do canister, às vezes ele está muito lateralizado, às vezes a mangueira faz uma dobra e tudo isso vai forçando o funcionamento dele e pode causar esses problemas com a entrada de ar. Principalmente essa coisa da altura, verifique. A segunda pergunta vem do vídeo dos quinhos que a gente fez recentemente. E a dúvida foi, você comentou que o tamanho dos quinhos é o tamanho da palma da nossa mão. O que ele quer saber é se é do corpo sem a cauda ou a extensão toda até a ponta da cauda do quinho. Eu uso essa referência porque eu acho para ficar fácil. A gente está falando aí de um corpo desses quinhos exóticos de 18, 20 centímetros sem a cauda. Chega nesse tamanho. Claro que tem variações individuais, tem um animal que é um pouco maior, um que é um pouco menor. Mas eu estou falando sempre sem a cauda, porque tem alguns animais que têm a cauda muito exuberante. E aí ela não conta nesse tamanho que eu estou dizendo que é um tamanho matriz. E também varia muito com a espécie, com a raça do quinho, né? Por exemplo, esses exóticos, o telescópio, o ranchu, o lionhead, todos esses que são exóticos, que a gente chama, ficam menores. Então, no máximo, esse tamanho aqui, uns 15 centímetros e tal. Mas, por exemplo, quando a gente pensa no quinho comum e no quinho cometa, eles podem ficar bem maiores.
Então varia, isso é só para ter uma referência, mas estava pensando sem a cauda mesmo. A próxima pergunta é daquele vídeo do aquário monoespécie. E a pergunta é, se ele tem um aquário só de guppies machos, eles não vão brigar? Existe um pouquinho de agressividade nesses lebiches, eu não acho que é impossível, mas eu já vi vários aquários assim, então é possível também. Sempre eu falo sobre quando a gente fala sobre compatibilidade de espécies, é sempre um pouco loteria, porque tem uma variação individual. Alguém já teve aí um king que era muito perseguia os outros, enchia o saco, e alguns muito pacíficos, então tem uma variação individual. Aí claro que a espécie manda, né, então todo mundo que tiver um Demazone pombo vai saber que ele é muito agressivo. Alguns Oscars são mais agressivos que os outros, então a gente vai ter uma variação individual. De maneira geral, é possível ter um aquário só com os lebiches machos, mas quando eu estava falando de um monoespécie só de lebiche, estava imaginando também que ele fosse um pouco plantado e que tivesse uma população baixa, né? Uma densidade populacional baixa. Então eu estava falando de você ter lá meia dúzia de lebiche, porque às vezes o que pode também gerar briga é ter muitos peixes no mesmo ambiente, eles começam a competir e se beliscar. Normalmente se for um aquário equilibrado, com a filtragem interessante, que não faça correnteza, que não estresse eles também, e tenham poucos animais, normalmente vai dar certo, mas que nem eu falo, é sempre um pouco loteria. Eventualmente a gente tem que tirar um peixinho, às vezes a gente gosta e às vezes acaba tendo que tirar um peixe, trocar com alguém, levar na loja, porque algum peixe não fica bom naquele nosso aquário, e aí a gente às vezes tem que respeitar, porque não dá muito para mexer nisso. Uma vez que começa a brigar muito, é melhor a gente tirar antes dos peixes se machucarem. Legal. A próxima pergunta, ele quer saber se ele quer colocar um filtro externo, o HW402A, num aquário de 200 litros. O filtro faz 1000 litros hora, ele quer saber se vai dar conta. 1000 litros hora, a conta seria essa mesmo, para um aquário de até 200 litros. Então ele está dimensionado bem perfeito. E quando a gente criou essa regra, a internet, o pessoal do aquarismo criou essa regra de dividir por 5, né? Então pega a vazão, dividido por 5, é o máximo de litros que ele consegue filtrar para dar conta. A gente pensou num aquário equilibrado. Então o que é um aquário equilibrado? Que tenha a quantidade de animais que cabe nele. Então, se a gente estiver falando de um aquário plantado, que tem poucos peixes, está bem dimensionado e tudo mais, ele vai ficar ótimo, perfeito. A gente vai ter dificuldade se for um aquário super povoado, então, ou aquários de peixes que demandam muito, que é Kingios, embora a gente já falou aqui no canal que Kingio demanda muito, faz muita sujeira, normalmente por má alimentação, mas eles são peixes que sujam mais, e alguns jumbos também. A gente tem alguns peixes que soltam muito, liberam muito amônia, faltam muito muco, os próprios discos também. Alguns peixes que demandam um pouco mais, às vezes fica faltando, mas vai depender desse equilíbrio, tanto do equilíbrio biológico, então do aquário ser bem montado, ter as trocas parciais feitas de forma corretas, né? E usar aceleradores biológicos também vai sempre ajudar na filtragem. Então tudo que você fizer certo para ajudar a filtragem vai fazer com que esse dimensionamento dê mais certo. E aí tudo que você não fizer, então não troca água, não usa produtos, não repõe biologia, vai diminuir isso e parece que o dimensionamento não ficou bom. Mas em termos de circulação, normalmente esse tamanho ficaria ótimo para o seu aquário, e provavelmente se não for nenhum peixe que precisa de muita circulação, ciclídeos, os peixes do pH mais alto, você não vai nem usar outra bomba, nenhuma bomba de circulação, vai usar só o canister mesmo. A próxima pergunta é um combo, na verdade, de duas perguntas. É no vídeo do Beta, do aquário de Beta. Um inscrito perguntou se coletar minhocas da natureza, se ele podia dar de alimento pro Beta, e o outro das formigas do açúcar aqui na nossa cozinha. Aí um terceiro inscrito comentou falando que é preocupante pegar esses animais da natureza, por exemplo as minhocas, porque eles têm parasitas, bactérias e protozoários. Ele deu até a ideia de criar dafinhas em casa, que seria uma opção. Sim. Então eles querem saber se pode pegar esses insetos na natureza. Toda vez que a gente fala de usar animais, insetos, o que seja, vivo, num aquário, que é um sistema fechado, já não é muito interessante. Isso a gente já falou em outras ocasiões, mas é uma coisa que ainda se usa muito no aquarismo. Então, a gente usa artêmia porque é super atrativo, é super interessante. Às vezes o peixe não está comendo, ele passou por um estresse porque apanhou, um estresse de transporte, não está se alimentando. A gente usa uma coisa que é muito atrativo, que é uma coisa viva, porque a maioria dos peixes são predadores, então vão se sentir atraídos por isso. Claro que toda vez que a gente põe um animal vivo dentro de um nosso sistema que é meio que fechado e controlado, a gente pode estar introduzindo parasitas. Isso pode acontecer com as minhocas, isso pode acontecer com... A gente, tem gente que cria
aquelas larvas do amendoim, tenebro, um monte de tipo de larvas em casa que também podem se contaminar. Eu acho que assim, uma experiência minha. As minhocas dificilmente vão trazer muito problema para o seu aquário, mas para o beta é um pouco complicado, porque seria muito grande. E se você pegar a minhoca para cortar para dar para o beta, perdeu o atrativo de ser um animal vivo, que se mexe e tal, tem essa questão. Mas tem esse risco e a gente tem que ver se vale a pena ou não. Claro que, sem sombra de dúvida, a melhor forma de alimentar qualquer peixe, qualquer animal em cativeiro é usando a ração. Mas é que a gente falou no canal, alimentar não é só nutrir. Então uma ração, ela vai nutrir o peixe, é balanceada, tem vitaminas, tudo que o peixe precisa. Mas às vezes a gente usa desses insetos, como eu falei naquele vídeo, para melhorar, estimular, usar como um enriquecimento ambiental e tudo mais. Uma coisa que a gente pode fazer para se livrar desses parasitas indesejáveis é congelar o alimento antes. Normalmente poucos parasitas sobrevivem a congelamento, mesmo o nosso caseiro. Só que a gente vai perder essa coisa dele estar vivo, mas às vezes só de jogar a própria movimentação da água, até algumas rações imitam o formato de insetos para meio que enganar, né, mimetizar um inseto para enganar o peixe. A gente pode fazer dessa forma, mas também se a gente usar de vez em quando, dificilmente a gente vai ter grandes problemas. A criação de dáfnias é super legal, tudo que você conseguir criar em casa para usar de alimento é interessante, mas se a gente for pensar, não quero correr o risco, não quero introduzir nada, o que eu posso fazer? Além de congelar, a outra coisa é o uso dos insetos liofilizados. Existem algumas rações, até da JBL, existem no mercado também os animais liofilizados vendidos, e tudo que é liofilizado passa por um tratamento térmico que inibe qualquer tipo de parasita, então é super seguro. Bom, pessoal, então é isso. Peraí. Oi. Antes de acabar o vídeo. Dia da Mulher. Olha só! Ou é um agrado para a parte 2. Porque eles nunca fazem nada de graça, não tem almoço grátis aqui não. Vai vir alguma bucha. Obrigada para todas as mulheres aquaristas também. A gente continua aí nesse mundo do aquário e sempre participando, e podem contar aqui com a Aquática para tudo que vocês quiserem saber. Deixem as perguntas que a gente adora responder. Até a próxima!